livro do profeta Jonas, Jonas 1, para a nossa meditação dessa noite, em nome de Jesus. Jonas 1, glória a Deus. Faremos a leitura dos versículos 1 a 3, Jonas 1, de 1 a 3, em nome de Jesus. Pastor, Jonas fugiu da minha Bíblia. Que piada triste. Jonas fugiu da minha Bíblia, pastor. Já depois de Obadias, ajudou bastante, obrigado. Jonas, capítulo 1. Faremos a leitura de 1 a 3. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Vejo que temos uns irmãos quase chegando aí na passagem. E aí nós vamos à ministração aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Isso. Jonas, muito bom. Jonas 1 a 3, passamos a leitura e diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que todos que aqui estão nessa noite conhecem a história do profeta Jonas. Jonas é filho de Amitai. O nome Amitai significa verdade. Então, como nós já dissemos que o nome guarda relação com a pessoa, a essência de quem é a pessoa, certamente Jonas foi criado numa casa onde a verdade da palavra de Deus lhe foi ensinada. O nome Jonas significa pomba, ou seja, Jonas também guarda alguma relação com o significado do seu nome, porque a pomba era usada como meio de transporte para se entregar uma mensagem. A pomba era usada como uma transmissora de mensagem. E Jonas, ele era um profeta. E qual é a função do profeta? Entregar mensagem. É falar aquilo que Deus mandou falar. Então, aqui nós temos a história de Jonas, e Deus vai falar com esse profeta. E vai dizer a Jonas o seguinte: Jonas, levanta-te. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: dispõe-te e vá até a grande cidade de Nínive e pregue a palavra lá, porque se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade. O que Jonas faz? Jonas se levantou, ou se dispôs, mas ele não se dispôs para obedecer, ele se dispôs para desobedecer. Ele de fato saiu de onde ele estava. E é importante nós entendermos que Jonas aqui, ele habitava no que nós chamamos de Reino do Norte. Ele habitava naquela parte norte de Israel. E ele sai da parte norte de Israel e desce, e vai a um lugar chamado Jope. Quando ele chega em Jope, lá tinha um barco. Glória a Deus e aleluia. E o barco estava de saída para Tarsis. É de Deus demais. E ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Aleluia, Deus purinho na terra. E Jonas entra no barco e vai para Tarsis. E aqui nós precisamos entender como tem coisas aqui que o Senhor quer comunicar conosco. Número 1. Primeiro, Jonas, ele não quer pregar aos ninivitas.
Por que Jonas não quer pregar aos ninivitas? Número 1, porque a cidade de Nínive era a capital do império da Assíria. Os assírios haviam dominado sobre Israel. Os assírios haviam colocado tributos sobre Israel. E era um povo inimigo, um povo adversário. E o Senhor chama Jonas para pregar, não para o povo de Deus. Chama Jonas para pregar para os inimigos do povo de Deus. E Jonas diz, não, eu não concordo, eu não vou nessa missão não. O Senhor me desculpa, mas me empurra fora. Aí, número 2, por que Jonas não quer pregar para os ninivitas? Porque os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade. A história nos conta que os ninivitas iam para a guerra, arrancavam a cabeça dos adversários, pegavam o crânio e faziam pirâmide de crânio de adversário. Os ninivitas, misericórdia, os ninivitas, eles eram cruéis, eles eram desonestos, eles eram ímpios, e Jonas entendeu que eles não mereciam a graça de Deus. Número 3, por que Jonas não quer pregar para os ninivitas? Porque Jonas conhece o Senhor, conhecia o Senhor. E Jonas sabia que Deus é misericordioso. Havia um decreto de morte para aquele povo, mas se aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos e se voltasse ao Senhor, certamente que a misericórdia do Senhor alcançaria o povo de Nínive. E Jonas está muito interessado que Deus acabe com os ninivitas. Ele está doido para ver Deus promover um extermínio de ninivita. Ele fala, vou nada, se eu pregar eles se convertem, se eles se converterem Deus não vai matar, então estou fora, eu não quero saber dessa missão. E Jonas estava tão interessado, porque Nínive era uma cidade muito grande, era uma metrópole para o tempo dela. Para que você tenha ideia, Nínive era uma cidade cercada por uma muralha. Essa muralha variava entre 30 a 45 quilômetros a largura do muro. Nínive é muito grande. A Bíblia vai falar em 120 mil ninivitas. Isso no tempo bíblico é mais que uma metrópole. Jonas, sabendo de tudo isso, o que ele faz? Eu não vou obedecer à vontade de Deus. E então Jonas sai de sua terra, sai do reino do norte e desce. Vai a Jope. Jope para Nínive, a distância era 900 quilômetros. Mas quando ele vê um navio para Tarsis, ele se alegra. Por quê? Tarsis estava a 4.000 quilômetros de Nínive. E era a direção totalmente oposta. Só para nós termos aqui uma ideia, é como se o Senhor dissesse a você, vá pregar em Formosa. E você dissesse, ok. E você pegasse o primeiro transporte indo para Curitiba. Direção totalmente oposta. E por que Jonas, ele decide ir para Tarsis? Vamos lá? Número 1, porque no mundo do tempo de Jonas, Tarsis era a última cidade conhecida no mundo. Vamos trazer para nós? É como se fosse o fim do mundo. Então Jonas está pensando, se eu for para o fim do mundo, o Senhor não vai me encontrar lá. Número 2, por que Jonas está indo para Tarsis? Porque Tarsis era uma cidade que tinha grandes recursos. Se você olhar pela Bíblia, livro do profeta Ezequiel, livro de Isaías, você vai ver que a Bíblia, sempre quando fala de Tarsis, está falando em riquezas, está falando em posses, está falando em comércio, negócio. Então o que Jonas está pensando? Vou para o fim do mundo, Deus não me acha. O fim do mundo tem dinheiro, não vou passar necessidade. Estou feito lá. Só que a dureza de coração de Jonas, a ignorância de Jonas, esconderam algumas verdades. Verdade número 1, que a dureza do coração de Jonas escondeu, é que profeta não fala o que ele quer, profeta fala o que Deus manda.
Glória a Deus, aleluia. Número 2, profeta não entrega recado para quem ele quer. Profeta entrega recado para quem Deus manda ele entregar. Número 3, ninivitas são inimigos de Jonas. E Jonas está pensando, se são meus inimigos, automaticamente tem que ser inimigo de Deus. E Deus fala assim, negativo, eu não estou no meio das suas histórias, das suas confusões, não. Eu estou acima de todas essas coisas. Aí o que Jonas faz? Estou arrebentando. Eu vou me esconder de Deus. E Deus não vai me chamar. Aleluia. Só que Jonas esquece que o salmista já tinha dito assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus pensamentos. Antes que a palavra me venha à boca, tu já conheces. O salmista vai dizer, se eu for ao lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu construir a minha cama no abismo, o lugar mais baixo que tiver, o Senhor estará lá também. A pergunta que eu faço essa noite é, porventura, tem como se esconder dos olhos de Deus? Não. Deus entregou um dom para o profeta, Deus entregou unção para o profeta, Deus entregou capacitação para o profeta, e o profeta está querendo fugir da presença de Deus. A pergunta de Deus para nós nessa noite é, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer? Número 1, estou me escondendo. Número 2, quero usar o dom para aquilo que eu acho que é legal. Recado para o meu amigo Jean. Já é minha amiga de Deus, receba. Recado para o Galvão. Eu não quero entregar recado para o Galvão, não. O que eu faço? Não venho para a igreja, porque se eu não vier à igreja, certamente Deus não vai me encontrar. E aí eu não vou ter que falar de Deus. Que engano, irmão. Que engano. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já me achou em supermercado. Deus já me achou em posto de gasolina. Você acha que Deus acha a gente só dentro da igreja? Você acha que dom espiritual é só para ser usado dentro de igreja? Eu já cheguei no mercado só para fazer uma compra, vi uma pessoa lá e Deus entregou mensagem para falar. Eu falei, Jeová, nós estamos dentro do mercado. E Deus vai lá e no trabalho. Sabe o que eu ouvi uma vez no trabalho? Era aniversário da recepcionista. E ela falou assim, seu Wilson, o senhor não me deu parabéns. Eu falei, foi mal, eu esqueci. Vamos fazer o seguinte, melhor do que parabéns. Vem cá, vou orar pela sua vida. Eu orei por ela, na recepção. Quando eu abri o olho depois da oração, tinha uma fila falando assim, eu também quero. Eu falei, Jesus, vai começar um culto aqui, vai parar. As pessoas estão carentes de Deus. E aí, o que Jonas faz? Agora eu vou me dar bem, eu vou fugir. E eu preciso te ensinar algo. Toda vez que nós estamos em desobediência, a gente pensa que está melhorando, mas nós estamos descendo e nos afundando. Quer ver só? Jonas está no Reino do Norte, ele desceu para Jope. Desceu. Quando ele desce para Jope, ele encontra um navio, um barco. Desceu. Do barco, quando levanta a tempestade, e ele fala para os homens, olha, por causa de mim, porque eu estou em desobediência. O que eles fizeram com Jonas? Jogaram Jonas na água. Desceu. Jonas está na água, e aí vem um peixe e engole Jonas, e Jonas desceu de novo. E talvez você está em claro e flagrante desobediência à direção de Deus para a sua vida, e você está descendo, e o Senhor está perguntando para nós essa noite, você não está percebendo não? Que só está descendo? Não está vendo a ladeira não?
Número 2. Cuidado. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Jonas desceu para Jope. Oh glória, tem um navio indo para Tarsis, aleluia, bem para onde eu queria ir. Aleluia, tenho dinheiro para pagar a passagem. É de Deus demais. Tinha nada de Deus. Cuidado. Número 3. Jonas entra no navio e vai dormir. Só que enquanto Jonas dorme, uma tempestade se levanta. E a tempestade está levantando o mar. E o mar está batendo no barquinho. E o barquinho está a ponto de se quebrar. Está a ponto de naufragar. Os homens lá no barco estão desesperados, jogando o que tem no barco fora, tentando preservar a sua vida. E Jonas está o quê? Dormindo. Será que nós não estamos assim também? A tempestade está levantando na nossa vida e nós estamos dormindo? Não reparou? Não olhou para as áreas da sua vida e está vendo que é guerra aqui, é guerra ali, é guerra lá, é guerra cá? E você está achando que isso é normal? Será que essa tempestade não é fruto de desobediência? Olha o que acontece. Vão lá acordar Jonas e falar assim: de onde você é? Nós vamos morrer. E Jonas diz: eu sou profeta do Deus vivo, criador dos céus e da terra. Eu sofri desobediência, mas está de boa. É o que, moço? O que a gente faz para acabar essa batalha aqui? Se me jogar na água a tempestade, pegaram Jonas, jogaram no mar, e a tempestade tem tempestade que nós podemos estar passando, porque a gente colocou gente na nossa vida que está em desobediência, e aí o nosso barquinho está para afundar, porque tem gente no nosso barco que não é abalar. Cuidado com quem tu faz aliança. Cuidado, porque pode colher tempestade. Pode colher tempestade que não é para você, mas porque tem gente com você, a tempestade também te alcança. Cuidado. Jonas vai para o mar. E eu quero que você veja aqui comigo a misericórdia de Deus. Porque se Jonas cai no mar e aquele peixe não chega, Jonas morre no meio do mar. E tem terra. Aquele peixe vem, pega Jonas, e ainda é uma expressão da misericórdia de Deus para com a vida do profeta. Ele está dentro do peixe e ainda tem a oportunidade. E aí Jonas vai se arrepender dos maus caminhos e entrar na posição, ou vai continuar em desobediência, irmãos? Número 1, peixe para engolir o ser humano, só a mão de Deus faz. Número 2, esse peixe não mastigou Jonas. Número 3, ele não foi destruído dentro do ventre do peixe pelas paradinhas da digestão. os ácidos, isso. Vamos traduzir paradinhas por ácidos. Obrigado. Ele não foi destruído. Tudo isso é a mão de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Será que estava confortável dentro daquele peixe? E se eu te disser que o camarada é tão teimoso que ele está dentro do peixe e está assim: não vou. Passa um dia, ele está apertado dentro daquele peixe falando: eu não vou pregar para minha vida. Eu não quero pregar para minha vida. Cuidado com a teimosia, gente. Alguém brigou com Deus e venceu? Não dá. Depois que ele se arrepende, e ele, por livre e espontânea pressão, ele diz: tá bom, eu vou. O peixe o leva à praia.
noite, você prefere chegar bonitinho, cheirosinho, arrumadinho para viver o propósito, ou você quer chegar vomitado de peixe? Sabe que é a gente que escolhe os caminhos por os quais os pais nós vamos chegar, né? Quando ele chega, então Jonas fala, tá bom, vou fazer a obra. É para fazer? Vou fazer. E Jonas então prepara um sermão maravilhoso. Só que não. O sermão de Jonas tinha uma frase. Traduzido? Se não se converter, vai morrer. Pronto. Tá aí. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sermão expositivo. Não vai converter, vai morrer. Não vai converter, vai morrer. Não vai converter, vai morrer. Porque na cabeça de Jonas, não estou deixando de fazer a obra, mas também não vou ficar caprichando, não. Tá pensando que eu vou estudar, preparar sermão? Tá pensando que eu vou fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, os 3 pontos, e expositivo, temático, textual, vou nada, não converter, vai morrer. Pronto, preguei. E ele está pensando, fiz a obra, ninguém vai aceitar com a mensagem ruim dessa. Vai morrer todo mundo. Aleluia. Só que para desespero de Jonas, o rei ouve a mensagem e fala assim, é melhor a gente se converter. A corte ouve a mensagem e diz, é melhor a gente se converter. Os nobres ouvem a mensagem e dizem, é melhor a gente se converter. A classe trabalhadora ouve a mensagem e diz, é melhor a gente se converter. Os mais humildes ouvem a mensagem e dizem, é melhor a gente se converter. E a mensagem foi tão poderosa que todos foram colocados em jejum, oração, busca da presença de Deus. E toda a cidade de Nínive buscou a presença do Senhor. E o Senhor revogou o decreto de morte que estava para aquelas pessoas. O Senhor tem um chamado na sua vida. Mas, número 1, chamado a gente não faz como a gente quer. É do jeito que Deus estabeleceu. Número 2, Deus não dá talentos para ficarem enterrados. Se Ele confiou algo a você, é para ser exercido. Número 3, não adianta entrar em confronto com Deus, porque nós sempre vamos perder. E Jonas? Jonas prega mal, chega a uma distância, fica assistindo, falando, com essa mensagem terrível, vai morrer todo mundo. Só que ele conseguiu um fato histórico. Primeiro pregador da história, que com uma mensagem ele conseguiu 100% de eficácia. Você acha que ele ficou feliz com isso? E Jonas está pedindo a morte, porque ele não quer ver pessoas sendo salvas, ele quer ver pessoas morrendo. E aí o Senhor faz levantar uma plantinha, a bomboneira ou uma mamoneira, depende da sua versão bíblica. Nasce num dia, faz uma sombrinha e ele fala, a alegria da minha vida é essa sombrinha. Já que o povo não morreu, a única alegria que eu tenho na vida é essa sombra. No dia seguinte ele vem um bichinho e mata a planta, e ele quer morrer. E o Senhor fala com ele, você está chateado por causa da planta? Ele, estou. Ah, então você se preocupa com a planta, mas não se preocupa com 120 mil pessoas. Às vezes a nossa dureza de coração faz a gente mudar o foco, tira o foco daquilo que é certo e coloca o foco naquilo que é errado. E a pergunta que o Senhor entrega para nós nessa noite é: qual é a Nínive que o Senhor te mandou ir? Qual é a sua Nínive? Nem sempre convite. As pessoas falam assim, eu sou profeta do Senhor. É? Você acha mesmo assim que é para você levantar um troféu, colocar uma medalha porque você é profeta do Senhor? Ser profeta do Senhor significa que você vai onde você não quer ir.
Que você tem que falar o que você não quer falar. Que você tem que fazer o que você não quer fazer. Difícil não é ser chamado, difícil não é ter dom, difícil é ser obediente. Exato, Deus. Qual é a sua nível? O que Deus te chamou para fazer e o que você está fazendo diante desse chamado? Eu encerro a mensagem contando a história que aconteceu com Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, com 33 anos, conquistou o mundo no tempo dele. E quando Alexandre está nas suas incursões de guerra, uma notícia chega até ele, e era uma coisa que ele odiava. Ele fica sabendo que um dos seus soldados estava com medo, ficou com medo na batalha e se escondeu. Alexandre odiava covardia. Então ele vai com toda a fúria do mundo para pegar esse soldado, que ele quer matar esse soldado. Só que quando ele se depara com o soldado, ele vê que o rapaz é muito jovem. E aí ele fica com pena. E ele fala assim para o soldado: qual é seu nome? O soldado diz: meu nome é Alexandre, Senhor. A fúria de Alexandre se acendeu na hora. Ele desceu do cavalo, jogou o rapaz no chão e falou: qual é seu nome? Aí ele, rapaz com medo: Alexandre. Alexandre disse para o rapaz assim: ou você muda de atitude ou muda de nome. Nós temos sobre nós o nome do Senhor. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. E o Senhor hoje está falando conosco. Ou a gente muda de atitude, ou a gente não é digno de usar o nome dele. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. O que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer? O Senhor te chamou como intercessor. Ele te chamou como intercessor. E qual é a sua nível? Você está descendo em oração? Está apresentando a vida das pessoas em oração? Clamando ao Senhor por elas? Intercessor, tem hora que Deus vai te mandar orar porque você não quer orar, viu? Lembra que Jesus ensinou? Nós temos que amar nossos inimigos. E mais do que amar, orar por eles. Ah, pastor, eu oro pelos amigos. Jesus diz assim, ó: se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, ele está dizendo o seguinte: se você não for melhor do que o povo que está lá fora, então você não é dele não. Porque isso quem está lá fora faz. Sou amigo dos amigos, inimigo dos inimigos. Isso o povo lá de fora faz. O povo de Deus não age dessa forma. O que o Senhor te chamou para fazer? Ele te chamou para evangelizar. Você tem aberto a sua boca e falado do amor de Deus por onde você passa? Ou você está calado e você é aquele crente 007? Ninguém sabe que eu sou crente aqui. Ou você faz como Pedro, como nós comentamos ontem na confraria, quando nós falamos sobre Pedro. Pedro andou tanto com Jesus que Pedro falava como Jesus, se comportava como Jesus. E quando Jesus foi preso para ser julgado, as pessoas olhavam para Pedro e diziam assim: ó, você andava com ele, olha o seu jeito, você parece com ele, você fala como ele. E a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Sabe o que é isso? Pedro, para disfarçar, é como se ele tivesse começado a falar palavrão, para falar: ih, nos enganamos, esse aí não estava com Jesus não, Jesus não falava desse jeito não. Será que a gente está se disfarçando também por onde a gente passa? Para que Jesus te chamou? Jesus te chamou para o ministério, Jesus te chamou para a obra, Jesus te chamou para pregar a palavra, Jesus te chamou para louvar. E o que você está fazendo com o dom que Deus colocou nas suas mãos? As pessoas hoje em dia pensam que igreja é cargo.
Mas eu vou ser o quê? Qual é a posição que eu vou ter? Eu quero a posição. E quando alcança a posição, faz o quê? Já alcancei meu objetivo, agora eu não quero mais nada. A gente vai ter que dar conta. E dar conta para o dono da obra. Para que Jesus te chamou? Qual é a sua Nínive? Em que direção você está indo? Está procurando matar-se? Jesus disse assim, igreja: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Nós pensamos que a missão do diabo é nos fazer pecar. Você não precisa de diabo para pecar, não. Sozinho a gente peca. Não precisa de diabo, não. A sugestão do diabo não é tentar nos fazer pecar. A sugestão do diabo é tentar nos fazer salvar a nossa vida. Para que você vai para uma Nínive? Correr o risco de arrancarem a tua cabeça e colocarem numa pirâmide? Moço, faça isso não. Vai para Tarsis, que lá Deus não te acha, e Tarsis está cheio de riqueza. Vai cuidar da tua vida, rapaz, que negócio de obra, negócio de Jesus, Espírito Santo. Não. Você está tão cansado. Vai assistir o Netflix. Tem uma série aí que é ótima. Já viu o dorama? Não tem palavrão, não tem essas coisas. Olha, só você assistir, você fica ali assistindo horas e horas. Que delícia. Essa é a sugestão do diabo. Porque a gente olha e fala assim, não tem pecado mesmo. E a gente se embaraça com as coisas dessa vida. Qual é a sua Nínive? E para onde você está comprando passagem? Para 900 quilômetros ou para 4.000? Tão mais fácil obedecer e andar 900, né? Mas a gente prefere pagar a passagem e ir na direção de 4.000. 3 meses de viagem, correndo o risco de naufragar. Feche seus olhos. Cada um de nós sabe daquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós sabe como temos andado diante de Deus. Sabemos se estamos em obediência, sabemos se estamos em desobediência. Todos nós temos um negócio chamado consciência. A boca fala o que quer, mas a nossa consciência aponta aquilo que é verdadeiro. E, além de tudo isso, tem os olhos de Deus que passeiam pela terra, contemplando a terra. Ele sabe quem é, quem não é, quem ele chamou, quem ele não chamou, quem está na direção, quem está na desobediência. Mas a graça do Senhor está aqui nessa noite. A misericórdia de Deus está aqui nessa noite. E graças a Deus por isso, porque todos nós somos carentes, necessitados, dependentes da graça de Deus. Às vezes a gente olha e fala assim, eu não quero fazer, porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Já pensou se essa graça nos fosse impedida? Porque certamente tem alguém que não gosta da gente. É ou não é? E se isso fosse a barreira para que a graça não chegasse até nós? Mas graças a Deus que nos dá vitória, que a graça nos alcançou. Igreja Batista Ebenezer de Jardim Flamboyant. Se tem alguém nessa noite que abraça a graça e a misericórdia de Deus, quero te fazer um convite. Será que nós podemos orar juntos? Quero convidar você para vir aqui, se é o seu caso. Pastor, eu não posso orar escondido, não? Você não acha que está tempo demais escondido já, não? Se você é esse que tem um chamado de Deus para a sua vida e está lutando contra o chamado, vem para cá. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus.
algumas missões que a gente fala assim, não. Eu não dou conta dessa missão não, vou dar outra. Mas o Senhor nos conhece. E é Ele que nos sustenta. Tem uma música do DVD infantil do Diante do Trono que fala assim: obedecer a Deus é sempre o melhor. E é verdade. É verdade. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Igreja Batista Ebenezer do Jardim Flamboyant, tem mais alguém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Se tiver, corre. Se não tiver, glória a Deus, nós vamos orar juntos nessa noite. Graças a Deus que nos dá a vitória e a sua misericórdia nos alcança. Feche seus olhos, você que está aí no seu lugar, você que está aqui na frente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro neste momento com os meus irmãos, Deus. Pai, só o Senhor sabe para o que o Senhor chamou. E só o Senhor sabe de que maneira nós estamos nos comportando, nós temos vivido. Deus, olha o chamado desse homem, Pai. Meu Deus, leva ele para viver, Senhor, esse propósito. Pai, em nome de Jesus, vai libertando, vai quebrando cadeias, vai cortando laço na vida dele, Jesus. Vai alinhando a vida dele, Pai. Porque o Senhor tem obra com ele, Jesus. E o Senhor sabe do levante do inimigo, levante do inferno, para impedir esse homem de estar na posição. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, nós anulamos toda prisão espiritual na vida dele. Para que ele esteja, Senhor, no centro da tua vontade. Tenha um encontro com ele, Senhor. Tenha um encontro com ele, Senhor. Marca a vida dele. Deus, em nome de Jesus Cristo, para que ele viva tudo que o Senhor já chamou ele para viver e que o Senhor já falou com ele. E as promessas do Senhor, elas estão de pé sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus querido. Não é tempo de parar. Linda caminhada. Continua. Tem um coração que pela atenção nessa hora sem me dar
todos os chamados. Tem uma tentação que vai vir para o nosso coração, Pai. Qual é a tentação? De se esconder para se preservar. Todo chamado passa por essa tentação. Não aceite. O lugar mais seguro que a gente vive é o centro da vontade de Deus. Ainda que a gente olhe e fale assim, mas vai doer ali. Vai doer menos do que se você estiver fora da posição. Você manda dizer para alguns aqui, tem dores que alguns vão viver, que é dor de crescimento. Dor de crescimento. Vai valer a pena. Vamos orar? Vamos convidar toda a igreja a se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcança, Pai. Ah, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda a permanecer firmes, Pai, posicionados naquilo que o Senhor nos chamou, para que possamos viver o extraordinário do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela Tua igreja. Pai, abençoa esse restante de semana dos seus filhos, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o trabalho, todas, Senhor, as atividades que seus filhos têm, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles. Sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Estenda as suas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Só a igreja viva diga!